Olá meus amigos, tudo bem? Bom, esse aqui é um vídeo que eu resolvi fazer pegando 10 trechos daquela reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril, reunião esta que Sérgio Moro, agora ex-ministro Sérgio Moro, havia citado como sendo uma prova de que Bolsonaro estaria tentando interferir politicamente na Polícia Federal. Bom, a reunião foi solicitada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, para apresentar um programa de retomada de crescimento do país, um programa chamado Pro-Brasil. Bom, e o intuito, então, dessa reunião era que os ministros aderissem a esse projeto, cada um com a sua especialidade, fizesse parte deste projeto. Só que a gente vai ver que não foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, é um programa. O programa se chama Pro-Brasil. É um programa para integrar, aprimorar ações estratégicas. Depois da apresentação de Braga Neto, o Paulo Guedes tomou a palavra e já começou criticando o Braga Neto por ter falado que é uma espécie de plano Marshall, aquele plano Marshall que foi um plano desenvolvido por americanos ali no final da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, para a reestruturação dos países aliados. Disse que isso revelaria um despreparo enorme, um despreparo do governo a lidar com a situação. Eu queria fazer a primeira observação, não chame de plano Marshall, que revela um despreparo enorme. Disse em seguida que tem governadores querendo se aparecer e que tem ministros também querendo se aparecer de olho nas eleições de 2022. Isso deixou mais ou menos ali no ar que ele citou ali João Dória, de São Paulo, o Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e também o ministro Sérgio Moro, que, apesar de nunca ter falado, se cogita a possibilidade dele concorrer à presidência da República em 2022. Então tá cheio de gente pensando nessa eleição agora e botando coisa na cabeça de todo mundo aqui dentro. São governadores querendo fazer a festa, são às vezes ministros querendo aparecer, tem de tudo. Na primeira participação de Bolsonaro, ele disse que os ministros não têm que ficar dando entrevista, porque todos eles são pautados por pulhas, falando da imprensa brasileira, e que acha estranho que tem ministro sendo bem quisto, bem falado na imprensa, enquanto o governo dele leva pau. Bom, mais uma vez, parece ser uma indireta ao ex-ministro Sérgio Moro. Questão da imprensa, eu acho que eu resumi hoje na frente do Palácio 20 segundos. Eu não vou falar com vocês, que vocês vão deturpar, vocês inventam e potencializam. Tem que ser o papel de cada um, não pode não sair daqui no cantinho, foi mais ou menos. Não pode falar nada, tem que ignorar esses caras, 100%. Senão a gente não vai pra frente. Tem que estar sendo pautado para esses pulhas. O tempo todo jogando um contra o outro. É Pedro Cristina contra mim, entendi. Não pode jogar Pedro Cristina, joga ela contra mim. O tempo todo. Então, se a gente puder falar zero com a imprensa, é essa aí. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse o seguinte, que tem que aproveitar esse momento da pandemia para que os ministérios baixem portarias, decretos, para fazer as mudanças que são necessárias, porque, segundo ele, o Congresso Nacional só atrapalha. Ter um esforço nosso aqui, quando estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. Não precisamos de Congresso. E coisa que precisa de Congresso também, nesse fuso aí que está aí, nós não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta. Parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta. E dar a canetada sem parecer é cana. Agora o momento do vídeo que parece ser aquele instante em que Moro, em depoimento, falou que Bolsonaro estaria tentando interferir na Polícia Federal. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. Já Pedro Guimarães, o presidente da Caixa Econômica Federal, começou ali a baixaria de fato na reunião. Ele disse que o PT, PSDB, PMDB são partidos de ladrões, chama o home office de frescurada
disse que pegaria suas 15 armas e mataria ou morreria se tivesse uma filha presa, ao se referir pela detenção ocorrida com esposa e filha de um deputado federal que nadavam em Copacabana. Quer dizer, todos os ladrões lá, PT, PMDB, PSDB, aquela ladroagem toda, tem esse negócio, essa frescurada de home office. Se a minha filha fosse pro Camporão, ou eu matava ou morria. Já a ministra Damares disse que os ministros do STF são palhaços e que há governadores que estão violando os direitos humanos, mas que o Ministério vai mandar prender todos eles. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. Já o ministro da Educação, Abraham Weintraub, mais desabafou do que contribuiu de fato para a reunião. E ele disse que Brasília é uma porcaria. Aliás, ministro, abre um parênteses aí. Eu entendi que você quis dizer que a estrutura política montada aqui em Brasília, que é composta por pessoas que vêm de fora de Brasília, e na grande maioria, é uma porcaria. Tudo bem, pode até ser, mas só deixe claro que a cidade não é porcaria, tá? Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vivo aqui até hoje, há 51 anos, e eu posso dizer para o senhor que Brasília é uma cidade muito bacana, de pessoas bacanas, de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras, tá bom? E ele também falou que colocaria aqueles vagabundos, apontando ali mais ou menos para o Congresso Nacional, que colocaria todos eles na cadeia, mas que começaria inclusive pelos ministros do STF. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso aqui é um campo de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Já mais ali no final da reunião, o Bolsonaro desandou a falar, falou um bocado de palavrão. E, assim, em suma, disse o seguinte: ele tem um sistema de informação particular, fala de tentar trocar o pessoal da segurança dele do Rio, aquela história que o Bolsonaro citou, né, de querer mudar o pessoal do Rio, que seria a Diretoria-Geral da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Disse ser muito fácil implantar uma ditadura no país e, por isso, ele chama a atenção do Sérgio Moro e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, sobre a necessidade de armar a sociedade. Ele diz que o povo armado jamais será escravizado. Fala também do prefeito que baixou o decreto, né, que prevê a prisão de pessoas que desrespeitarem o isolamento social e que, se a pessoa tivesse armada, poderia se defender em ocasiões como esta. Aliás, ele disse também ter achado estranho que tem ministro sendo bem falado na imprensa enquanto o governo é bombardeado. E, por fim, chama o governador de São Paulo, João Dória, de bosta e o Wilson Witzel de estrume. Senhor de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente desinformam. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Olha, como é fácil pôr uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo não é delicado. Por isso que eu quero o ministro da Justiça e o ministro da Defesa. Que o povo se arme. Que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta do prefeito, faz um bosta no mercado, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se eu tivesse armado, ia pra rua. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que o povo armado jamais será escravizado. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estúpido do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta do prefeito lá de Manaus agora, abrindo cobras coletivas, um bosta. Bem, o que a gente viu aí então foi uma reunião que havia sido proposta para mostrar o projeto, né, o Pro Brasil, de crescimento, né, de retomada do crescimento, mas na verdade o que houve ali foi uma série de desabafos, de ameaças, de indiretas, né, de tentativas de mostrar o trabalho que cada um está fazendo em sua pasta, ou seja,
o objetivo mesmo parece que não foi atingido. Com relação ao projeto Pro Brasil, a gente vai ter que aguardar para ver se realmente é um projeto de retomada do crescimento ou se é mais uma propaganda política ali para ver se eles ficam bem na fita, porque por enquanto o que a gente viu foi só um monte de gente falando um bocado de palavrão, pessoas se alfinetando e até ameaçando a estrutura da República. Tira a cabeça da toca, porra! Putaria, né? Filho da puta desse posto de liberdade. Foda-se quem seja. Que porra é essa? Ele tá fudido todo mundo. Mas é putaria o tempo todo. Eu não vou esperar fuder minha família toda. Vai ter um filho da puta aparecer. Puta do recado. É pra puta que eu pariu, porra. Deixa o cara se fuder, pô.